Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos, claro, com algumas limitações devido se recuperando de uma gripe, mas os senhores terão paciência e irão entender aquilo que nós queremos passar aqui hoje no nosso canal. No último vídeo que eu fiz em relação ao pastor Ailton José Alves, eu deixei uma pergunta de que se realmente o pastor Ailton José Alves, se você acredita, o que é que você acha, se realmente o pastor Ailton José Alves ele esteja sendo investigado ainda pelo o delito de rachadinha. Eu posso adiantar você e dizer o seguinte: é possível que sim, é possível que o pastor Ailton José Alves esteja ainda respondendo aí a essa investigação pelo delito de rachadinha. Mas eu vou explicar para você sobre essa possibilidade, se realmente existe, se a investigação poderá ou se a investigação ainda continua nesse sentido aí. Os senhores lembram que eu já exauri aqui, e outros canais também, que na época que foi instaurada a investigação, figuraram no polo passivo o deputado aqui do estado, pastor e a esposa, um determinado obreiro e a esposa, e o pastor Ailton José Alves. Então, essas 4 pessoas foram as investigadas inicialmente por essa prática de rachadinha. Rachadinha, os senhores já sabem, isso é muito veiculado nas redes sociais, nos repórteres, enfim, nos canais de TV, rádio. É aquela prática que o assessor recebe lá 7.000 do seu salário no final do mês, entrega para o parlamentar 6 e fica com 1.000. Ou seja, geralmente ele entrega quase 80% do salário para o parlamentar. Isso é a prática de rachadinha. Eu já disse em outro vídeo que nós fizemos que se for investigar a prática de rachadinha no nosso país, na verdade a rachadinha começou na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois essa prática ilegal e ilícita se alastrou por todo o país, atingindo as Assembleias Legislativas e as respectivas câmaras municipais. Tá? Então hoje é uma prática comum. Então eu estou aqui falando de Recife. Falo de Recife, se você for na Câmara Municipal em Recife, vai ser muito comum você encontrar isso. Se você for na Assembleia Legislativa aqui do Estado, você vai encontrar isso. Tá? Isso não é nenhuma novidade. Ou os assessores que estão me assistindo agora ficam integralmente com seus salários. Tá? Pelo amor de Deus, não me venha aqui com história, né? Pelo amor de Deus, com conto de fada. Tá? Então, como eu disse, o pastor Ailton, o deputado, o obreiro, o pastor lá da Assembleia de Deus e a esposa figuraram no polo passivo. A investigação continuou. No decorrer da investigação, o Ministério Público propôs o acordo de não persecução penal. Eu já falei também que o acordo de não persecução penal ele foi criado lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, onde participam o membro do Ministério Público, o investigado e o seu defensor. O delegado de polícia não participa, o juiz também não, só homologando, apenas homologa o acordo. Tá? Na negativa da homologação do acordo, cabe o RESE, o recurso em sentido, né, estrito, tá? O recurso em sentido estrito, que é o RESE, tá? No Código de Processo Penal. Tá? Então, foi criado ali pela lei do pacote anticrime, né, a lei 13.964/2019, criou aí esse instituto que se aplica à investigação. Então, até o momento que não ocorrer a denúncia é divisor de águas na persecução criminal. Então, na persecução criminal você tem a investigação e o processo. A denúncia é o divisor de águas. Então, tudo que ocorre antes da denúncia, a gente chama de período de persecução, período de investigação. Tá? A persecução você tem a investigação e o processo. Tudo isso é a persecução criminal, tá bem? Então, o acordo de não persecução penal, ele foi criado para a investigação. Exatamente, arquivar uma investigação. Então, a investigação foi iniciada, e aí o artigo 28 caput do dispositivo, a cabeça do dispositivo do 28A, Código de Processo Penal, diz que o Ministério Público, nas infrações penais, que elas são praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena mínima não exceda de 4 anos, desde que seja necessário o suficiente para a repressão do delito, né? Então, vai propor o acordo de não persecução penal, desde que o investigado possa efetuar a confissão da infração penal praticada. Então, assim foi
Então, o Ministério Público propôs o acordo de não persecução penal, só lembrando que o fato de você ter 3 ou 4 ou 5 independentes investigados não quer dizer que se o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal em relação a um, vai ter que se aplicar em relação a outro. Às vezes você tem 3 ou 4 pessoas, ou vamos lá, 4 pessoas, e uma dessas pessoas, ação contumaz, já praticou vários delitos, já é uma pessoa reincidente, já praticou várias infrações penais. Então, o Ministério Público, em relação a essa pessoa, pode entender que o acordo de não persecução penal não vai ser suficiente, tal, né, para a repressão do crime, tá? E pode aplicar em relação às outras 3 pessoas, tá bom? Desde que seja necessário e suficiente para isso aí. Então, veja bem, quando a gente analisa aí, você tem o parlamentar, você tem o pastor, você tem a esposa, você tem o pastor Ailton. Essas pessoas não são contumazes na prática assim, de delitos, não são reincidentes, lá, de forma que não possam ser contemplados, não poderiam ser contemplados com acordo. Então, o Ministério Público propôs o acordo de não persecução penal em relação ao parlamentar, em relação ao obreiro, né, acho que era um evangelista, e a esposa dele. Por quê? Porque esse casal, eles eram lotados num gabinete do parlamentar, mas, segundo informações, eles não estavam no gabinete, estavam recebendo verbas do gabinete, mas estavam atuando no seu ofício de pastores, assim, tomando conta de igreja e tal. E aí não pode, né? Se você é um assessor, você tem que estar trabalhando ali realmente naquele órgão público. Você não pode ser remunerado por um órgão público que está exercendo a sua atividade em outro lugar. Tá? Então o Ministério Público propôs o acordo em relação ao parlamentar, os procuradores do Ministério Público propôs um acordo, o parlamentar e a esposa e o pastor. Eu não vou falar aqui dessa questão de foro, porque foi pelos procuradores de justiça do Estado e depois o acordo foi homologado pelo tribunal. Não vou falar disso agora, essa questão de foro, tá? Deixa para um outro momento. Eu acho que eu já falei também já sobre isso em um outro vídeo que eu fiz, tá bom? Então não quero me alongar muito nesses detalhes. Eu quero dizer o seguinte para você. Mas o acordo, se você pudesse ter acesso, você ia ver que o acordo não foi oferecido em relação ao pastor Ailton. Ora, se ele foi figurado como investigado, né, por que o acordo na persecução penal não foi proposto em relação a ele? É muito simples, aí é a minha opinião. Não preciso de ver a investigação, eu não preciso de falar com o juiz, com o promotor para saber o porquê. É simples, se o pastor Ailton José Alves realmente tivesse praticado a infração penal, ele também teria sido contemplado com um acordo de não persecução penal. Mas vamos considerar a tese, o argumento que está sendo veiculado aí nas redes sociais, de que o pastor Ailton ainda está sendo investigado pela prática da rachadinha. É possível que sim? Sim. Em que aspecto isso é possível? Veja só. O que é que o acordo de não persecução penal ele faz? Gente, quando alguém comete uma infração penal, não é, um delinquente, tudo que ele quer é se livrar. Ou ele quer fugir, ou ele quer receber algum benefício do Poder Judiciário, ele quer se livrar daquele crime ali, etc. Então imagine o indivíduo que realmente cometeu uma infração penal, tá? Que corre o risco de pegar uma pena alta. Imagine na investigação o Ministério Público chegar e dizer assim, ó, eu tenho uma coisa para propor a você. Pois não, senhor promotor, pois não. Olha, veja só, eu vou lhe propor aqui um acordo de não persecução penal. Aí o investigado, mas o que é isso, acordo de não persecução penal? O que é isso? Olha, a questão é a seguinte: você vai pagar aqui 20 mil, você vai pagar uma indenização, uma multa, indenização pelo crime praticado, uma multa, tá? Você vai pagar uma multa e também você vai prestar o serviço à comunidade durante 6 meses. Aí eu vou escolher uma entidade para você ir lá prestar a sua assistência lá durante 6 meses. Se você cumprir com esse acordo, pagar multa, você vai pagar uma multa, você vai prestar serviço à comunidade durante 6 meses. Se você fizer isso, tá? Ao final, tá? Desse acordo, do cumprimento do acordo, você vai ter a sua pena extinta. Por quê? Porque o inquérito, a investigação que está investigando você vai ser arquivado. Então, você aceita aqui. Gente, olha só. Além disso, o Ministério Público diz o seguinte, e tem uma coisa a mais para você. Se você cumprir o acordo direitinho ao final,
você vai ter a sua pena extinta, a investigação vai ser arquivada, tá? Além disso, você será primário para todos os efeitos. É como se você não tivesse cometido nenhum tipo de crime. Você vai ser sempre primário. Olha só, isso não é um presente de Natal para um delinquente? Isso não é um milkshake para um delinquente que cometeu infração penal cuja pena mínima não é superior a 4 anos? Quer dizer, geralmente esses crimes têm uma pena alta. Por exemplo, esse delito de rachadinha, ele se enquadraria aí no crime de concussão, por exemplo, é a minha opinião. Você vai de 2 a 12 anos, é uma pena alta, tá? Mas aí o sujeito vai cumprir aí esses compromissos com o Ministério Público, vai concordar, vai cumprir o seu compromisso e ao final essa investigação vai ser arquivada. Veja só, qual é a pessoa que cometer uma infração penal não irá aceitar, qual a pessoa não irá aceitar a ser beneficiada, não é, com um acordo como esse? Isso é uma grande oportunidade para se redimir, não é? Então veja só, e quando é que uma pessoa investigada, tá, ela vai rejeitar um acordo desse? Porque um dos requisitos para você ser beneficiado com um acordo é você confessar espontaneamente que você praticou a infração penal. Então você tem que confessar, dizer perante o Ministério Público que realmente reconhece que você praticou a infração penal. Você tem que reconhecer isso. Olha, se o sujeito for um sujeito de vergonha, tá? E ele entender que realmente ele não praticou nenhuma infração penal, ele não praticou, ele não vai abrir mão, ele não vai querer o acordo. Porque ele vai ter que confessar que praticou uma infração penal. Deu para vocês entender? Então o que acontece? Para este que rejeitar o acordo, que não aceitar o acordo de não persecução penal, a investigação vai continuar normalmente. Normalmente, porque ele sabe que é inocente. Essa é a primeira possibilidade. Ele sabe que é inocente e por que ele vai confessar uma infração penal que ele não praticou? Por que ele vai fazer isso? Se ele sabe que é inocente. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Então, você sabendo que é inocente, você vai topar esse acordo, confessar uma infração penal que você não cometeu, tá? Vai ser beneficiado? Vai. Mas em compensação, como é que vai ficar o seu nome, sua moral perante sua família, sociedade? Você vai estar confessando uma prática delituosa que você não participou. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que quando alguém suscita em relação a você uma investigação e você sabe que é inocente, você não vai aceitar o acordo numa persecução penal, você vai querer que continue sendo investigado, porque aí está o X da questão. Porque ao final da investigação, você vai ser inocentado e você vai ter a oportunidade de processar as pessoas que suscitaram a investigação em relação a você. Deu para entender? Então você vai poder processar pelo quê? Por denunciação caluniosa. Então, dentro dessas teses, eu quero dizer o seguinte: o pastor Ailton, ele pode estar respondendo a uma investigação por rachadinha, pode ter continuado? Pode, dentro dessas duas possibilidades que eu falei para vocês. Primeiro, ele não praticou a infração penal, então ele não iria confessar uma prática delituosa que ele não teria praticado. Segundo, ele quer sim ser investigado. Não, me investiguem. Eu quero que me investiguem, porque ao final, com certeza, terei provado a minha inocência, tá? Em juízo, e ao final eu vou processar as pessoas que suscitaram uma investigação em relação à minha pessoa. Então esse é o objetivo, dentro dessa tese que está sendo publicada aí. Vocês sabem que, vez ou outra, a gente escuta alguém dizendo: Ailton responde uma investigação, tem tal órgão do Estado. Então vamos investigar. Então, por que o pastor Ailton iria confessar uma prática de uma infração penal perante o Ministério Público que ele não praticou? Tá? Embora, reitero que, na minha opinião, o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal em relação ao parlamentar, ao pastor, ao evangelista e à esposa, porque o Ministério Público entendeu que o pastor Ailton José Alves ele não praticou a infração penal. O que aconteceu?
ele propôs o acordo em relação ao parlamentar e o casal de pastores, eles cumpriram com o acordo e a investigação ela foi arquivada. Pode haver ainda alguma investigação de rachadinha em relação ao pastor Ailton? Pode, dentro desses aspectos que eu acabei de falar. Primeiro, que ele acredita na sua inocência, ele não praticou o crime. Segundo, que ele espera o desenrolar da investigação com posterior encaminhamento dos autos do inquérito policial ao juiz, segundo o Código de Processo Penal. O inquérito, ao ser concluído pela redação do Código de Processo Penal, ele é encaminhado ao juiz, tá? Posteriormente, denúncia do Ministério Público, e ele acredita que no processo ele será inocentado. E aí o que é que ele faz? O que é que ele vai fazer? Ele vai processar por denunciação caluniosa aqueles que fizeram suscitar a investigação, tá bom? Repito, embora, na minha opinião, pela forma como os fatos foram apresentados, pelos acordos que foram cumpridos, eu entendo que o pastor José Alves ele não figurou na investigação como autor do fato delituoso. O acordo foi proposto em relação ao parlamentar e ao casal de pastores, mas em relação a ele não, porque o Ministério Público entendeu que ele não teria praticado a infração penal. Tá bom? Esse foi o nosso assunto de hoje. Um grande abraço. Desculpe a dicção um pouco devido à gripe. Um grande abraço. Fique com Deus. Se você entender que esse conteúdo é importante, você pode partilhar com outras pessoas, com seus amigos. Inscreva-se aqui no canal. Uma vez ou outra a gente coloca alguma coisa aí que não tem muito a ver com o canal. Antes desse vídeo, nós postamos aí um vídeo lá do Templo Sede, o templo lotado de pessoas, né? As pessoas lotaram o templo Assembleia de Deus. Quer dizer, como é que você tem um pastor investigado e a sua igreja cheia? Tem alguma coisa errada nessa informação, né? Então, cuidado com as informações, com as fake news, tá? Cuidado com as informações desencontradas e não tire conclusões das pessoas antes de você realmente conhecê-la ou antes de você realmente conhecer os fatos, tá bem? Se gostou, deixa um joinha aqui no nosso vídeo, compartilha com outras pessoas. Também, se você está vendo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se no canal e nós estaremos trazendo sempre aqui, sempre que pudermos, quando o tempo nos permitir, conteúdo jurídico, tá bem? Um grande abraço, tenha uma boa noite e um bom descanso.